E aí, pessoal, vamos retomar então o assunto de Bordeaux, hoje falando de uma comuna, de uma sub-região, melhor dizendo, mais específica, que é o Médoc, que é famosa pelos seus grandes tintos. Antes de falar do Médoc, vamos falar um pouquinho do chamado corte bordalês. Todo vinho de Bordeaux, seja branco ou tinto, ele é uma mistura de uvas. E no caso do Médoc, é uma mistura de uvas com a predominância da Cabernet Sauvignon. Essa Cabernet Sauvignon é complementada com um pouco de Merlot e algumas pitadas de Cabernet Franc e às vezes um pouquinho de Petit Verdot. Com isso você vai ter um vinho de muita estrutura, por conta da Cabernet Sauvignon, taninos bem presentes, e a Merlot vai dar uma certa macieza ao vinho, complementada pela Cabernet, pela Petit Verdot, também aumenta um pouquinho a complexidade desse vinho. Esse é o raciocínio do corte bordalês. Agora, falando um pouquinho mais específico do Médoc, que são os grandes tintos aí de margem esquerda, como a gente diz, vamos retomar um pouquinho esse mapinha mostrado na aula passada, onde nós temos aqui a região do Médoc, tá? Margeando o Gironde. Essa região, até o século XVII, era uma região relativamente pantanosa, com lençol freático alto, o que não é um bom indício para cultivo de vinhas. Na época, o pessoal fez o seguinte: pediram para engenheiros holandeses, especialistas em represamentos de água, drenarem toda esta região, e com isso descobriu-se um solo e um subsolo notadamente pedregoso. Essas pedras têm um papel muito importante na região, porque ela vai facilitar a drenagem do terreno e também vai ajudar muito na maturação das uvas, posto que no período de maturação, o calor recebido durante o dia é refletido para as vinhas e, consequentemente, também para as uvas. Essa conformação de terreno, juntamente com o fator moderador dos rios na região, e mais aquela floresta que eu mostrei para vocês aqui, margeando o litoral de Bordeaux, aqui junto ao Atlântico, essa floresta vai barrar os ventos úmidos e salinos que querem adentrar no continente francês. Tudo isso vai facilitar muito a maturação das uvas aqui na região do Médoc e principalmente vai alongar esse ciclo de maturação. Já que a Cabernet Sauvignon é uma uva de maturação de ciclo longo, aqui você consegue alongar ao máximo esse ciclo, proporcionando uma estrutura de taninos e de polifenóis que dificilmente você vai encontrar em outra região. Então é por isso que os grandes vinhos aqui do Médoc têm poder de longevidade de 15, 20, 30 anos, dependendo da safra e do produtor. No próximo artigo, a gente vai falar sobre algumas comunas específicas dentro do Médoc e que fizeram a fama da região com a famosa classificação de 1855. Então, um abraço a todos e até a próxima.